mais um Isto Não é Pera Doce. Hoje o nosso convidado é o Dr. David Rodrigues, que gentilmente nos está a receber na Associação Pró-Inclusão, a Associação de Docentes, Nacional de Docentes de Educação Especial. O Dr. David Rodrigues, para eu fazer a apresentação, tem aqui um currículo extenso. Eu vou tentar fazer um resumo, senão utilizaríamos todo o podcast. É uma referência na educação inclusiva. Para além de ter sido docente, desempenhou vários cargos na universidade, lecionou como professor convidado em várias universidades portuguesas e estrangeiras, foi convidado para realizar conferências em diversas partes do mundo, representou Portugal em vários projetos europeus, é autor organizador de 34 livros publicados em Portugal, Brasil, Espanha e Alemanha e publicou cerca de 100 artigos em revistas da especialidade. Pertence ao Conselho Editorial de 8 revistas científicas de Portugal, Brasil, Espanha, França e Reino Unido. Foi presidente da Pró-Inclusão, Associação Nacional de Docentes de Educação Especial, diretor da revista Educação Inclusiva. É membro do Conselho Consultivo da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação e desde junho de 2015 é Conselheiro Nacional de Educação. Dr. David, agradeço-lhe imenso a sua simpatia e a sua disponibilidade em nos receber. Com um currículo deste é fácil perceber que não lhe sobra muito tempo para todas estas... Isso, sempre que precisar de uma coisa, peça a uma pessoa que esteja bem ocupada. Okay. Porque as pessoas que não estão ocupadas nunca podem. As pessoas que estão ocupadas arranjam sempre um momento para isso. Com muito gosto. Deu para comprovar isso. Nunca houve tanto consenso sobre a necessidade de educação inclusiva. Toda a gente, parece-me que ninguém discorda desse objetivo, ou de não lutar por esse objetivo fantástico, é nenhuma criança ficar fora da escola, ser deixada para trás. Eu não lhe vou perguntar se a escola de hoje é mais inclusiva que há 30 ou 40 anos, isso era um absurdo e eu podia responder a isso, claro que é, não temos dúvidas quanto a isso. Mas por onde é que eu queria começar? Depois de tudo o que já alcançamos, hoje, em 2022, sinto que a comunidade de professores, de todas as pessoas, todos os atores da escola pública, estão confiantes no caminho que falta seguir, no que é preciso fazer, que se reconhecem nas orientações até dos organismos da Unesco e organismos nacionais, ou ainda continuam, ou até consideram ainda mais que estamos a falar num domínio daquilo que é difícil de alcançar, da utopia, por exemplo. Caro professor João Paulo, muito obrigado pelo convite, estar aqui, e eu gostava de dizer que a pera pode não ser doce, mas é suficiente que ela seja suculenta, que esteja com uma boa maturação, e quanto ao doce, nós vamos ver se ela é ou não. Quem trabalha em educação está preparado a trabalhar com todas as peras. Não só com as peras doces, mas com as peras que não me parecem tão doces, mas que às vezes se tornam mais doces do que as outras. Sim. E por isso queria saudar também este seu projeto e agradecer o convite para estar aqui. A sua questão é uma questão muito larga. Como já disse muito bem, hoje em dia não podemos fazer comparação entre o que era a escola inclusiva antigamente e agora. Sobretudo porque a nossa escola, sociologicamente, não foi criada para ser inclusiva. Nós estamos a transformar a escola para ela se tornar inclusiva, no sentido em que a nossa escola, durante muito tempo, e isto foi muito, digamos, tratado pela sociologia da educação, era uma escola que, de certa maneira, reproduzia as desigualdades sociais. Era uma escola que nós chamaríamos hoje meritocrática, não é? No sentido em que glorificava o mérito de uns e abandonava o mérito de outros. E, portanto, nós estamos a transformar essa escola e, sem dúvida, que a nossa evolução recente é uma evolução no sentido positivo ao nível da inclusão. Em relação à confiança dos professores, eu diria a brincar que tem dias. E eu penso que a maioria das escolas, a maioria das comunidades educativas, a maioria dos professores, até a maioria dos alunos e das famílias acreditam que o caminho da inclusão é um caminho que nós já fizemos e que nós estamos a progredir nele. Mas existem sempre pessoas que são aquelas pessoas que são os retrópicos. Retrópicos são as pessoas que veem a utopia atrás delas. Aquelas pessoas que acham que só antigamente é que a comida era boa, que antigamente é que as coisas funcionavam. Essas pessoas são pessoas que a utopia delas é regressar ao passado, como ao filme, como fala do filme. Essas pessoas, sinceramente, interessam-nos menos em termos do que é pensar o futuro. Não as vê como dominantes no ensino entre a comunidade de professores? Não. Um tipo de Vejo que às vezes são pessoas que falam muito alto. São pessoas que falam alto. Mas também nem sempre o falar alto quer dizer ter razão ou ser maioritário. E eu penso que, e quando nós visitamos escolas, e quando nós vemos o que as escolas estão a fazer, eu sempre acho muito interessante aquelas pessoas que dizem que nós temos escolas do século XIX.
E eu acho que isto são pessoas do século XIX a falar. São pessoas que não entram numa escola há muito tempo. Dizer que a nossa escola é do século XIX é realmente uma pobreza. É uma pobreza. Sim. No sentido que quando nós olhamos para as nossas escolas e vemos o caminho que elas fizeram até agora, e vou-lhe citar 3 ou 4 questões. Sim. As questões da avaliação. Hoje em dia nós temos projetos que estão a mostrar na prática que não é possível continuar a avaliar como nós avaliávamos. Isso é fundamental, porque a partir da avaliação nós modificamos também o ensino. Depois temos a questão de tantas escolas que ensaiaram modelos organizativos diferentes. Por exemplo, ter a mesma equipa a lecionar todo um ano da escola ou todo um ciclo da escola, o que permite que a equipa seja muito mais ligada. E depois a questão dos projetos. Hoje em dia, quando nós chegamos às escolas, às vezes até achamos que há projetos demais, mas nós encontramos uma riqueza, uma diversidade, uma complexidade ao nível do que é a escola, que é completamente diferente do que era a escola do livro único e a escola em que o professor falava e os professores... Sim, eu também sempre me fez muita confusão essa questão da nossa escola. Sim, a escola foi criada já, ou começou a ser concebida nesse período, mas não é essa escola. Nem a nossa escola hoje é a escola que tínhamos há 20 ou 30 anos. É evidente. Mas quando diz, tem dias, eu tinha mais a percepção, eu vou-lhe dizer, tenho mais a percepção que há um grupo que não confia, ou que tem dúvidas, não porque não queira, que não defenda, não acredita que devíamos caminhar para aí, mas porque acha que é impraticável, ou que é impossível chegar à escola inclusiva, e os outros acho que todos os dias estão motivados. Eu acho que... A questão do ser impossível é uma coisa que tem a ver, se quiser, com o nosso modelo de vida. Eu posso olhar para a minha vida e dizer que há uma série de coisas na minha vida que são impossíveis. Por exemplo, eu vou morrer. É impossível viver para sempre. Outra hipótese é, até eu morrer, vou viver o melhor que eu puder. E continuo a aceitar que vou morrer. Sim. Mas são 2 perspectivas em relação a isto. Em relação à pedagogia é a mesma coisa. Há pessoas que dizem, isto está cada vez pior. Aliás, eu às vezes gostava de ter um microfone naquela mesa onde servem os cafés da sala dos professores para ouvir algumas coisas que se dizem. Isto está cada vez pior, isto não se aguenta, isto está não sei... E há outras pessoas que conseguem, eu diria que é a maioria, conseguem encontrar, eu gosto muito deste termo, sementes de qualidade, sementes de inclusão na escola, porque elas estão lá. As sementes estão lá. Quando nós andamos à procura de pessoas que venham falar de inclusão e que venham trazer, digamos, a inovação está dentro da escola. E é aqui que nós temos que ver. Nós temos que saber, dentro da escola, eu penso que é muito uma analogia parecida com um jardim, sabe? Quando nós temos um jardim, nós temos que olhar para o jardim e temos que perceber quais são as sementes que estão lá. E regar essas sementes. E secar as ervas daninhas. Quer dizer, temos que procurar, em função dos objetivos da escola, regar as sementes que lá estão. E é isso que eu penso. O que é que acha, partindo desse princípio, temos que regar as sementes que lá estão, o que é que acha que temos de fazer para prosseguir este caminho da escola inclusiva? Muita gente dirá, faltam recursos. Eu sei que esse tema lhe é caro e faltam. Nós sabemos, terá que sempre faltar recursos. Mas será que também não há aqui um problema de olharmos para a escola e vermos os recursos que já temos e às vezes otimizarmos? Quando fala em caminhos, eu penso que é importante nós usarmos o plural, é mesmo caminhos. Isto é, o que nós temos hoje em dia é uma multiplicidade de formas de intervir sobre a escola e nenhuma delas, isso é que é importante, nenhuma delas, nem uma pessoa, nem um grupo profissional sozinho consegue mexer na escola. Isto é uma das grandes dificuldades e um dos grandes desafios que nós temos na escola. É que a escola é uma comunidade que muitas vezes está dependente de pessoas, está dependente do tempo, do passado, do presente, está dependente das questões sociais, está dependente de tanta coisa. E por isso é uma grande bravata a gente achar que sozinhos vamos mudar a escola ou que vamos tornar a escola inclusiva. Mas eu diria que entre esses caminhos há 3 ou 4 que são mais importantes. A primeira questão é a questão da formação. E a questão da formação... perguntar também sobre isso. Ia-me perguntar, então já está a responder, sim, ótimo. Depois de precisar... Ótimo, porque eu iria por aí, não está. Eu gostava de lhe dizer que eu acho que os professores não querem formação. Os professores não querem formação. O que os professores querem é desenvolvimento profissional. Muitas vezes a formação é aquela maneira que nós temos de fazer os professores tomar as vitaminas que precisam e fazer o aviãozinho para ver se eles tomam... E a questão não é essa. O que nós precisamos da nossa escola e o que os professores precisam e querem é desenvolvimento profissional, é que sejam apoiados no seu progresso profissional. E por isso é que a formação tem que ser uma formação que seja contextualizada, que seja realizada muito no contexto das escolas.
e até lhe digo que há bons programas de formação em serviço, formação permanente. A Unesco utiliza um termo agora muito interessante que é a aprendizagem profissional docente. Interessante, não é? Em vez de formação, é aprendizagem. Nós estamos a aprender toda a vida. A aprendizagem profissional docente. É interessante. Bom, mas quando nós pensamos nestes cursos, nós pensamos muitas vezes que estes cursos têm que ser, ao serem contextualizados na escola, permitem-nos aprender com outras escolas. Em lugar de só aprendermos com um formador ou com um centro de formação, nós podemos aprender com outras escolas. Mas acha que então a formação que tem sido implementada está muito padronizada, não olha para as realidades de cada uma das escolas? Eu diria também tem dias. Há formações que sim, há formações que não. Agora, deixe-me dizer que nós temos um modelo de formação em serviço que é reconhecido em todo o mundo como um modelo extremamente importante. O facto de nós termos agrupamentos de escolas que são centros de formação ou grupos de formação é uma coisa extraordinária e que, de certa maneira, apontam para isto, que a formação não vem só de cima, mas que a formação vem do lado. A formação é dada há muitos anos em Manchester desenvolveu-se um trabalho de formação em que as escolas faziam formação umas às outras. E a gente pode... Mas isso faz sentido? Faz todo o sentido. Quando uma escola vem dizer à outra, nós fizemos isto... E tivemos estes resultados. Tivemos estes problemas. Ou tivemos estes resultados. E a outra escola diz, que interessante, então vamos... Não, talvez não, mas aqui não dá, talvez pudéssemos fazer de outra maneira. Tudo isto é muito importante porque é uma formação não que é, digamos, que é inculcada na escola, mas é uma formação que é partilhada, que é negociada entre várias escolas. A formação é, sem dúvida, ou a tal aprendizagem profissional docente, é um fator. Um outro fator que eu penso que é muito importante para aprofundarmos a inclusão é a questão dos recursos. Falou-nos dos recursos. Sim. Un sacré problema, não é? Um grande problema. Aliás, normalmente quando se fala de inclusão, toda a gente fala de recursos. E eu também acho, sem dúvida, que os recursos são importantes. Porquê? Porque os recursos que nós temos na escola é para uma escola que não é inclusiva. Se nós queremos fazer uma escola inclusiva, temos que ter mais e melhores recursos. Mas o doutor falou de uma coisa, que se nós tivéssemos escolas especiais, ou se voltássemos a ter só escolas para este tipo de alunos, se calhar íamos alocar lá recursos que não estamos a dar... Não, era simplesmente, nós temos 811 agrupamentos em Portugal e nós temos que ter recursos para 811 agrupamentos. Por absurdo, você imagina que nós fazíamos 50 ou 100 escolas especiais em Portugal. Nós pegávamos, repare, cada escola especial ficava com os recursos de 8 escolas. Se calhar iam funcionar com muitos recursos. A questão é que o que não funcionava era a inclusão. E isso era tiro no porta-aviões. O lugar de todas as crianças no mesmo espaço, na mesma escola. Portanto, a questão não é recursos. E você repare, seria muito bom se nós tivéssemos um recurso que nos permitisse ser inclusivos, não é? Não há nenhum recurso que nos faça ser inclusivos. Há recursos que apoiam a inclusão, mas não há nenhum recurso que em si próprio possa ser inclusivo. Até há uma questão interessante, é que às vezes nós pedimos recursos para não ser inclusivos. Por exemplo, eu tenho um menino na sala de aula que é muito mal comportado, faz muito barulho, perturba a aula, grita a meio. Então eu preciso de um recurso para quê? Para tirar o aluno da sala de aula. É um recurso? É. É inclusivo? Não. E por isso nós precisamos de pensar mais nos recursos. Pensando que recursos são? Que recursos é que nós precisamos para que a escola possa efetivamente seguir uma perspectiva inclusiva? E esta perspectiva inclusiva... Mas esses recursos, o que é que lhe ocorre mais a nível humano? O que é que acha que estão mais em falta na nossa escola hoje em dia? Na generalidade, obviamente há casos específicos. Eu penso que a questão dos recursos humanos continua a ser sensível. Nós temos 7.500 professores de educação especial nas nossas escolas. 7.000. Para além disso, temos um conjunto de recursos que vem dos centros de recursos para a inclusão. Há recursos nas escolas que são proporcionados por associações, por juntas de freguesia, por câmaras municipais. Tudo isto são recursos que nós temos na escola. Continuam a faltar e nós precisamos mais de recursos nas escolas. E vou-lhe dar um exemplo. Muitos alunos precisam de ter um apoio adequado e atempado e não têm. Porque se vai determinar mais tarde, no fim do segundo período, vai-se discutir que o aluno tem algumas dificuldades. Nós precisamos discutir isto antes de começar o ano letivo. Precisamos de começar a apoiar o aluno logo no princípio para que não exista esta decalagem. Sabe que eu não gosto muito da expressão do deixar ninguém para trás, sabe? Sabe porquê que eu não gosto? Porque deixar ninguém para trás dá a ideia que existe um ritmo certo e há uns que ficam para trás. E eu penso que a escola inclusiva não tem um ritmo certo.
tem um ritmo que é um ritmo flexível. Vamos ver sempre alguém atrás, à frente, dos Oh, lados, não é? Exatamente. Vamos E ver é com isso sempre. que temos que aprender a lidar. Já percebi. Se imaginar uma corrida, não é? Nós vamos dizer, sou o queniano que ganha a maratona e esse é todos os outros ficaram para trás. Teria que esperar pelos outros para já chegar a mesma... A ideia não é essa. Portanto, a ideia é nós pensarmos numa escola que tem esta flexibilidade, esta possibilidade de se diferenciar, de se reinventar, para que toda a gente tenha o seu lugar na escola. Se sinta... Aliás, a inclusão tem muito a ver com isso. É eu sentir que pertenço à escola. Não é só pertencer de ter o cartão. Por isso é que vai no sentido daquilo que tem defendido nos últimos anos, e é um dos grandes da escola que se tem conformado com esta ideia de que há alunos que vão ter que ficar para trás, não há nada a fazer por eles, talvez porque nós também só vejamos que a inclusão ainda continua a ser muito a ideia de escola inclusiva e tudo que envolve para aqueles problemas mais visíveis. Mas, na verdade, e como o Dr. David Rodrigues tem defendido, é um direito humano universal e há muitas formas da escola ser inclusiva, por isso, se calhar, abrange a esmagadora maioria, se não todos os alunos. E repare que aí está a abordar a questão da escola inclusiva, mas que ao fim e ao cabo se insere numa problemática que é mais geral, que é a questão da sociedade, não é? Nós hoje em dia, quando pensamos numa sociedade inclusiva, e pensamos nisso, quando nós pensamos no Estado Social, quando nós pensamos que não devíamos ter ninguém a morrer de fome ao nosso lado, não havíamos de ter ninguém sem casa ao nosso lado, não havíamos de ter ninguém sem cuidados de saúde ao nosso lado. Nós estamos a pensar numa perspectiva inclusiva, em que todas as pessoas têm um lugar na sociedade. Isto não significa dar o mesmo a todas as pessoas e homogeneizar esses fantasmas. A questão da equidade, que disse muito bem. Porque uma questão é a diferença. E é muito bom nós termos diferentes, é fantástico nós termos diferentes. Mas é muito mau sermos desiguais. E sabe porquê, João Paulo? É mau sermos desiguais porque eu sou desigual por uma coisa que eu não mereço ser. Por exemplo, o facto de eu ser homem dá-me uma série de vivências diferentes que se eu fosse mulher da nossa sociedade. Sim. Eu ter nascido na família em que nasci dá-me uma série de condições, uma série de questões. Nada disto foi feito por mim. Isto foram coisas que me caíram no colo. Sim. E isto cria desigualdade. E é por isso que nós dizemos que a desigualdade é uma injustiça social. No sentido em que não existe esse mérito. Aliás, é muito interessante que há pessoas que dizem eu estou aqui porque trabalhei muito, não é? Que quer dizer que as pessoas, por exemplo, que são pobres ou que não chegaram ali não trabalharam nada. Isso é uma tremenda injustiça. Uma tremenda injustiça. É uma desumanidade. E, portanto, nós temos que pensar que a educação inclusiva trata com as diferenças, trabalhamos com as diferenças das pessoas, mas para combater a desigualdade. Nós queremos trabalhar com as diferenças de maneira a que elas não se consolidem em desigualdades. A escola inclusiva também, quando pensamos nas diferenças psicológicas, sociais, étnicas, é fundamental que nós todos olhemos para a escola nessa perspectiva, de forma a que se perceba que se calhar é todo o universo de alunos que têm essa relação com a escola inclusiva. E é aí realmente o grande desafio é este, é eu olhar, penso que era o Celestin Freinet, que ele dizia que os bons educadores têm que dobrar os joelhos. E é muito interessante, dobrar os joelhos não é para ficarem submetidos às crianças, é para escutar as crianças, não é ouvir, escutar as crianças. E escutar as culturas que estão na escola. Há pouco, antes de nós começarmos esta conversa, o João Paulo falou-me da questão dos ciganos. E obviamente, não vou dizer que é pera doce, não vou dizer que é pera doce trabalhar com a comunidade cigana, não é de maneira nenhuma, não é pera doce. Mas eu gostava só de perguntar quantas pessoas é que realmente sabem porque é que os ciganos fazem isto ou fazem aquilo? Porque é que sabem? Há um espírito por trás da máquina, isto é, existem vários livros publicados até em Portugal, sobre os ciganos na educação, e isso permitiu perceber que as pessoas não são simplesmente preguiçosas, ou não são aproveitadoras, ou não são manhosos. Não, as pessoas têm uma determinada cultura que muitas vezes conflitua com a cultura da escola. Mas a minha pergunta é, se calhar nós temos que ter, e disto falava, por exemplo, o sociólogo Stephen Storr, e falava a professora Luísa Cortesão, da Universidade do Porto, um bilinguismo cultural. Isto é, a escola tem que ter esta possibilidade de navegar entre diferentes culturas, sem pensar, a minha cultura é boa e as outras são más.
Aliás, nós em Portugal devíamos ter vergonha de dizer isto. Nós que fomos um país que andou pelo mundo inteiro a trabalhar com culturas de todos os tipos, da Índia ao Brasil, a todo lugar, dizer que a nossa cultura é melhor que os outros, realmente dá-se a ideia que nós não aprendemos nada durante 500 anos. E essa resistência também à escola, também os portugueses também a tiveram por questões culturais, de tradição, também tivemos muitas resistências, tiveram que ser vencidas. Muito. E agora temos que olhar para certas etnias, também têm resistência aos processos de integração na escola, porque vêm como ameaça às suas tradições. Isso não é uma... João Paulo, isso seria um tema muito longo, mas eu vou-lhe dizer, quando eu andei no liceu, havia colegas meus que vinham do meio rural. E na altura nós achávamos todos, nós aprendizes de pequeno-burgueses, achávamos todos que eles eram muito rurais, etc. E no fim, só mais tarde eu me percebi o quanto nós aprendemos com os nossos colegas. E eu espero que eles tenham aprendido alguma coisa comigo também. Mas o que eu aprendi com eles? Como é que se tratavam os animais? Quando é que se plantavam as coisas? Que estava na altura de colher, de plantar batatas e de colher as batatas, e à altura das peras e dos pêssegos e dos morangos. Tudo isso eu aprendi com eles. E, portanto, o grande desafio da escola é ser uma escola que não seja ancorada, que não esteja acastelada na sua cultura, mas que seja uma escola que entenda não para submeter ao medo das pessoas. Nós agora vamos... Não é submeter, é entender, é negociar, é fazer esta questão do tal bilinguismo cultural. Quando eu digo bi, digo tri ou quadri. Há escolas agora com 20 nacionalidades, não é? Mas nós percebermos que as nossas diferenças são um enriquecimento. O que nos empobrece é a desigualdade. O que nos enriquece são as diferenças. Eu vou aproveitar nisso e vamos olhar agora para a sociedade em geral, que, aliás, há pouco também fez essa comparação e bem, nós preocupamos com a inclusão de alguém que tem uma deficiência, que tem que morar num prédio e falta-lhe ali um acesso de circular nas nossas cidades. Mas olhando para a nossa sociedade, o Dr. David Rodrigues disse há uns tempos que, se calhar, nós crescemos numa escola que nunca foi, que a escola que criámos não era inclusiva, a maioria não consegue imaginar o que é uma escola inclusiva, e talvez por isso desconfie dela. Mas eu concordando com isso, que é verdade, outra coisa que gostaria de trazer é que a minha geração e outras um bocadinho antes ou um bocadinho depois, beneficiaram imenso dos passos que foram dados na escola inclusiva e na escola em que o ensino foi sendo universalizado. Grande parte de nós, toquei no microfone, peço desculpa, grande parte de nós não teria concluído o ensino secundário, não teria concluído o ensino superior, não estaria nas atividades em que está. E, no entanto, eu vejo agora os grupos a dizerem assim, toda a gente concorda com a escola inclusiva, mas não estão, parece-me, a querer participar nela. Quando é que eu digo isso? Quando estamos a criar dois modelos de ensino, vemos uma fuga das famílias, por exemplo, para justificada ou injustificada, não estou aqui a ver como ponto de crítica, para o ensino privado. Não é? Ou seja, essa multiculturalidade, essa partilha, por exemplo, de experiências que estava a falar há pouco, eu que vou conhecer jovens de outros meios sociais e que da escola também beneficiei com outras famílias que me ajudaram também a crescer dentro da escola, isso está a ser retirado da escola pública. Não acha que é um risco, uma ameaça para todo o projeto de escola pública mais inclusiva? Então vamos ver. É um bocado... Fiz uma apresentação um pouco longa. É longa, mas vamos ver. Em primeiro lugar, a questão de nós não termos sido educados numa escola que era completamente inclusiva, mas que já tinha essas sementes de inclusão. Eu também já faço parte, apesar de ter eventualmente não, de certeza, uma idade diferente da sua, eu já fui educado numa altura em que se começava a pensar numa escolaridade universal. E, portanto, muitas crianças meus colegas, que talvez 20 anos antes de entrar para a escola, nem iriam para a escola, estavam na escola. E, portanto, isso começou a haver essas sementes de ir desenvolvendo a perspectiva da inclusão há mais tempo. E é muito interessante como é que nós defendemos a escola inclusiva sem ter tido uma escola inclusiva.
Isso também é importante, porque há pessoas que dizem, mas como é que eu vou saber o que é educação inclusiva? É fácil, olhem para mim. Eu não estive numa escola inclusiva, mas defendo a escola inclusiva. Não é? Nós não somos a fotocópia do que foram os nossos pais e a sociedade que nós tivemos antes. Nós temos uma possibilidade de escolha e uma possibilidade de aprender com erros também. De fazer diferente. Exatamente. A segunda questão que coloca sobre essa questão de certa maneira estamos a perder alguma diversidade na escola pública por causa desta questão de haver uma, entre aspas, uma fuga para o ensino privado. Deixe-me dizer-lhe, em primeiro lugar, que em relação à questão do que é a escola pública, recentemente a Unesco publicou um relatório chamado Reimagining Our Futures Together. Reimaginar os nossos futuros, o nosso futuro juntos. E é muito interessante, a Unesco não publicava um relatório destes há 30 anos e ela foi buscar o togetherness, o estar juntos, e falou muito da questão do bem comum, porque nós estamos a ficar muito sensíveis a esta questão de cada qual se procurar salvar sozinho. Sobretudo, nós procurarmos desertificar o espaço público e, de certa maneira, valorizar os espaços que são privados, os espaços que são restritos. E vamos lá ver, em termos humanos, isto tem que ser possível, não é? Porque existe liberdade de ensinar e aprender, como diz a nossa Constituição, não é? E existe essa liberdade. Agora, a questão é que isso não pode ser conseguido à custa de empobrecer o espaço público. Quando há pessoas que dizem, pois não, aqui podia haver uma escola pública ou privada. Não, tem que haver uma escola pública. Tem que haver uma escola pública. Você não é a favor da liberdade de escolha em que qualquer... Não acha que isso iria resolver, por exemplo, levar para as escolas privadas ou a escola pública e mais diversidade também se... Não concorda com isso? Não, isso sabe que é uma premissa falsa, isso. Quer dizer, eu moro em Lisboa. Eu posso ter, para a educação dos meus filhos, posso ter a opção de 5 escolas públicas e 30 escolas privadas, se eu quiser. Tenho essa opção. E se eu estiver, entre aspas, em freixo de espada à cinta? Como é? Eu tenho escola... Se calhar não tenho escola privada lá. Isto é uma questão falsa. Se eu desmontar a escola pública, eu estou a desmontar a possibilidade dos alunos terem acesso à educação. Portanto, a escola pública é como se fosse o Serviço Nacional de Saúde, é o Serviço Nacional de Educação. É o serviço que está inerente à nossa condição de cidadãos. E pode haver essa possibilidade, essa opção? Claro que pode. Em todo o mundo existe. E eu acho, por exemplo, que um pai ou uma família que quer educar o filho em função de um conjunto de valores que sejam valores que obviamente sejam valores republicanos, mas que sejam também, que tenham, por exemplo, uma vertente religiosa, ou que tenham uma vertente... Eu acho que tem que ser assegurada essa liberdade. Mas isso tem que ser uma opção, não é? Era como se eu morasse num lugar recôndito e só tivesse uma escola privada para ter os meus filhos. Isso seria completamente errado. Sabe porquê? Porque no ano seguinte a escola privada decidia que ia fechar a porta e eu mandava o meu filho para Marte para ter escola, não é? Portanto, a escola pública tem que ser assegurada e a melhor escola pública tem que ser assegurada. E depois tem que ser assegurado pessoas que eventualmente achem que têm que proporcionar aos seus filhos outras oportunidades. A minha questão até que se coloca, e eu também tenho dúvidas sobre essa visão da liberdade de escolha, principalmente por um aspecto. Nós temos, vamos partir do princípio que qualquer pai em qualquer parte do país podia escolher a sua escola para os seus filhos. Mas depois as escolas, também muitos serviços privados querem ter perfis próprios, querem de trabalho. Como é que isso seria depois? Íamos pôr em causa também esse direito de ser diferente. E eu quero escolher aquela e eles não me selecionarem, por exemplo. Mas vamos lá ver, se eu puser o meu filho numa escola católica, eu não espero que ele saia budista, não é? Claro. Portanto, quer dizer, eu tenho que saber para onde é que eu tenho um conjunto de valores e quero que, dentro dessa perspectiva dos meus valores, quero que o meu filho seja educado dentro daqueles valores. O que
já começa a ser um bocadinho complexo, não é? Porque dá a ideia que quantas pessoas foram... Vou utilizar o exemplo do catolicismo, porque é o mais frequente em Portugal. Quantas pessoas foram católicas e deixaram de ser católicas e quantas pessoas são hoje católicas que não foram educadas na Igreja Católica? Esta ideia dos pais, que se eu educar no católico, eles também pode ser um pouco questionável. Mas eu penso que esta questão tem que ser assegurada. Sim, porque é um contexto bem diferente. Deve ser assegurada. Naquela base que eu lhe falei há pouco, na base do que são os princípios republicanos. Por exemplo, não é aceitável que uma escola privada deixe de ter a disciplina de educação e cidadania, por exemplo. Portanto, há um conjunto de princípios constitucionais e do nosso sistema de ensino que têm de ser seguidos como base. E a partir daí pode haver uma opção e Nós tudo também bem. estivemos numa escola a conversar com o diretor em que tem um cariz claramente cristão. Curiosamente, disse-me que já teve alunos muçulmanos, foi sempre surpreendente em relação a isso, mas que eles tinham uma adaptação da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, com o programa deles, aprovado pelo Ministério, portanto, validado pelo Ministério. Muito bem. Tudo bem. Nada. Nada a opor. Sabe que a escola republicana é fundada no século XIX em França. E a perspectiva, o Jules Ferry, o homem que fundou, que era um grande influenciador da escola republicana, dizia que há um conjunto de conhecimentos que são os conhecimentos que nos tornam o tal togetherness, o estarem juntos. Nós, para estarmos juntos, precisamos ter um conjunto de conhecimentos sobre como é que se organiza a nossa sociedade, como é que nós nos relacionamos uns com os outros. E isso é a base da escola republicana. E depois eles dizem... Depois, a partir daqui, a pessoa pode fazer... Nós não nos metemos nas crenças das pessoas, é isso. Mas esta base é uma base que tem de ser assegurada. E a partir do momento em que todas as escolas assegurem esta base, que também não é uma base fixa, não são as sagradas relíquias, não é aquilo. Aliás, se vir o programa, por exemplo, de Educação e Desenvolvimento, ela não são as sagradas relíquias, é um programa bastante aberto. E a partir do momento em que isso seja assegurado, que é, digamos... é quase como se fosse a magna carta da nossa convivência como cidadãos. A partir daí, eu acho que tem que haver e tem que ser assegurada um grande leque de opções e de possibilidades ao nível educativo. Eu vou só perguntar-lhe uma curiosidade que eu também já lhe tinha enviado, que é a questão de resolver certos problemas ou das escolas poderem formar, dentro de uma mesma escola, turmas mais homogéneas, menos heterogéneas, não pensando em questões étnicas ou dessas diferenças, mas pensando, aqui vamos trabalhar os bons alunos, aqui vamos trabalhar os alunos que têm mais dificuldades. Isso parece-lhe, tendo em conta a sua experiência, os seus estudos, que isso faz sentido ou nunca será uma boa solução? O professor João Paulo veio bater à porta errada para falar de homogeneidade. E eu acho que é uma questão muito interessante que nós somos eloquentemente diferentes, todos nós. E talvez se nós pensássemos o que é que nos torna diferentes, há 3 coisas que nos tornam muito diferentes. A primeira é a genética. A segunda são as experiências que nós temos da vida. E a terceira são as condições sociais. Estas 3 coisas, além de ser cada uma delas, elas interagem umas com as outras. E, portanto, faz-nos irrepetíveis. Cada um de nós é irrepetível. Dito isto, nós ficamos a perguntar-nos porque é que nós andamos na escola à procura da homogeneidade. Quer dizer, onde é que nós batemos com a cabeça para andarmos à procura da homogeneidade? Sabendo que as pessoas são tão diferentes assim. E a questão da homogeneidade, e o professor João Paulo conhece isso tão bem quanto eu, as pessoas que dizem eu este ano tenho um problema que a minha turma é muito heterogénea, a minha escola é muito heterogénea. Qualquer reunião começa assim, de primeiros conselhos. Essa turma é muito heterogénea. E a gente pergunta, mas o colega estava à espera de quê? Estava à espera de uma parada das forças russas ou norte-coreanas a marchar? Estava à espera de quê? Se não estava à espera da heterogeneidade. Ora bem, a homogeneidade tem pelo menos 3 problemas. O primeiro problema da homogeneidade é que a homogeneidade talvez beneficie certos tipos de ensino, aqueles ensinos mais tradicionais, mas não temos nenhuma evidência que a homogeneidade beneficie a aprendizagem. Não há nenhuma evidência sobre isso. A segunda questão é que a homogeneidade é centrípeta. Puxa as pessoas para dentro do grupo. O grupo homogéneo, nós, o grupo de futebol, não sei o quê, nós somos o grupo homogéneo. É uma força centrípeta. E a terceira questão é que a homogeneidade cria um conjunto de identidades que depois são muito difíceis de desmontar mais tarde. O grupo dos bons, o grupo dos maus, o grupo dos...
e estas identidades vão se prolongar pela vida. E é por isso que eu digo que nós precisamos de trabalhar com as pessoas que temos à nossa frente, que são pessoas naturalmente heterogéneas. E, portanto, nós temos aqui que encontrar como é que se trabalham com pessoas heterogéneas. E repare, isto parece uma verdade do Monsieur Lapalisse, mas é muito interessante porque nós continuamos a lutar com isto. Continuamos a ver professores dizer, pois é, o problema é que eles são muito heterogéneos. E eu diria muito mais, imagina o problema se eles fossem homogéneos, já viu? Isso aí é que você ia ter um problema dos diabos. Como é que você ia dar aulas com uma turma homogénea? Isso ia ser complicado. Por isso, eu penso que... Não é uma boa solução. Mas em termos, respondendo agora concretamente à sua questão, o facto de eu ter... eu sou completamente não favorável a turmas homogéneas, não é? Sim. Mas pode haver, dentro do que é a organização de ensino, pode haver vários tipos de associação. Eu vou-lhe dar um exemplo. Se eu quiser aprender Excel, eu não quero sempre estar a aprender com pessoas que não fazem a mínima ideia do que é Excel. Também, às vezes, preciso trabalhar com pessoas que estão no meu nível ou um bocadinho acima. Também. Agora, eu não estou só nesse grupo. Eu estou em todo o grupo. E, de certa maneira, eu vou aprender com esses para ensinar a outros. E, portanto, o que eu acredito é que nós podemos fazer os chamados grupos de nível, mas para questões absolutamente pontuais. E pensar que a grande riqueza da inclusão não é na homogeneidade. A riqueza da inclusão está na heterogeneidade e, sobretudo, na possibilidade de eu aproveitar, a partir das formas de aprendizagem, das culturas dos outros, eu conhecer melhor a minha forma de aprender e a minha própria cultura. Mas não acha que falta também que as famílias percebam aquela questão de... Voltando um pouco atrás, há muitos pais encarregados de educação que não veem os seus filhos como necessitando de uma escola inclusiva. Mas, no entanto, recorrem, por exemplo, a explicações. Por exemplo, imaginando e tudo que está associado depois à escola inclusiva, às horas de apoio, tudo. Eles não imaginam, embora percebam que os seus educandos precisem de apoio, não o concebem nessa necessidade de uma escola inclusiva. É verdade. Professor João Paulo, em relação às famílias, eu dizia outra vez, é a terceira vez que eu digo, tem dias. Nós também temos famílias que são entusiastas e colaboradoras na escola, para a escola poder ser mais diversa. Mas o que é que se passa? Vamos ver, nós estamos a ultrapassar esse problema, mas nós temos um déficit educacional no nosso país, Sim. Não é? Vimos há pouco tempo, por exemplo, uma grande parte dos nossos empresários são pessoas com um nível de escolaridade muito baixa. São aquelas pessoas que nós repousamos mais neles para dinamizar a economia. São pessoas que têm algum conhecimento do que é a realidade deles, mas têm alguma dificuldade às vezes em pensar como é que como é que se vai daqui para ali? E, portanto, eu penso que as nossas famílias também têm essa ambiguidade. Eu vou-lhe dar um exemplo. Numa escola que eu visitei há pouco tempo, eles começaram um projeto inovador dentro da escola. Sabe quem é que se opôs ao projeto? Foram os pais. E os pais diziam assim, mas isto agora é assim? No meu tempo... Pronto, estragou tudo. No meu tempo. E muitas pessoas ainda acham que são os tais retrópicos que eu lhe falei, não é? Falta disciplina dos pais, antigamente. Exatamente, a escola é assim. E, portanto, isso faz parte também desta questão mais global da nossa sociedade, não é? Da nossa sociedade de pessoas que encontram, digamos, os seus valores nos valores da sua infância, nos valores mais tradicionais. E, portanto, nós precisamos também trabalhar com as famílias. E trabalhar com as famílias quer dizer que a escola tem esta obrigação. Às vezes há escolas que fazem erradamente, ficam à espera dos pais. As escolas não têm que ficar à espera dos pais, têm que comprometer os pais, têm que desafiar os pais. E se os pais não falarem com a escola, é a escola que tem de ir falar com os pais. Porque é fundamental para nós desenvolvermos projetos na escola que sejam efetivamente, que tenham um significado comunitário, um significado que vá para além da escola, é preciso comprometer os pais. E comprometer os pais no sentido, antes de mais, que eles entendam o que se está a fazer. Que a escola entenda o que se... Com os diabos, nós temos nas escolas, temos 50, 60, 100 pessoas com licenciaturas em Ciências de Educação, eles não conseguem explicar aos pais o que estão a fazer. Têm que ser capazes.
Ai, mas eles não ouvem. Explica de outra maneira, que é o que nós fazemos com os nossos alunos que têm dificuldades. Explica de outra maneira. Também é importante dar formação aos pais. Também. Formação, pelo menos... Trazer os pais para a escola nesse sentido de, como estava a dizer, de os comprometer. E para os comprometer é preciso que eles... Olha, sabe o que é que nós estamos a fazer? Estamos a fazer isto por causa disto, porque pensamos que isto que é útil para o seu filho e temos esta experiência. E convencer os pais. E talvez não seja a primeira e a segunda, mas nós vamos continuar a insistir aí, porque isso é fulcral, é fundamental para nós termos êxito naquilo que estamos a fazer. Para terminarmos, porque a nossa conversa está-se a prolongar, mas por mim não tenho muita pressa, mas nós precisamos de uma escola mais inclusiva, menos homogénea, mas para menos transmissiva nos conhecimentos, mais ativa, um outro tipo de pedagogias. Mas será que nós vamos conseguir mudar isso? E também a mentalidade dos pais em relação a isso, em relação à competitividade dentro das escolas e à aceitação de outras estratégias, se as estruturas de destino, como por exemplo as universidades, se a forma como as escolas são avaliadas continua essencialmente a valorizar o quê? Notas, competitividade e perfis muito homogeneizados. Se não mexermos aí, se não houver, pode isso não ter que ser o governo a mudar, mas se não houver uma mudança estrutural aí, vamos conseguir que a escola realmente dê aqueles passos, aqueles últimos, esperamos nós. Olha, sobre a sua pergunta, será que vamos marcar já uma entrevista para daqui a 20 anos, está bem, para conversarmos, será que nós conseguimos ou não? Eu não lhe sei dizer isso, porque vamos lá ver, se eu lhe dissesse que não, é uma coisa que ia muito contra aquilo que eu tenho defendido e que tem sido a minha vida toda, que tem sido, como dizia uma amiga minha no outro dia, tu passas a vida a dar pequenos pontapés ao mundo. E é isso que, portanto, acredito que isto que é possível. Mas também não lhe posso assegurar que isso vai ser possível. Agora, sei lhe assegurar uma coisa, é que quando analisa o momento em que nós estamos, nós vemos, repetindo o que eu disse há pouco, que nós temos sementes de mudança. E dizer que está tudo igual não está. Agora, as coisas não estão a mudar no ritmo que nós queríamos. Nós gostávamos que isto fosse mais depressa. Vou dar um exemplo. O acesso ao ensino superior, que é uma das questões que muitas vezes é identificada como uma grande barreira à questão da inclusão. Toda a gente diz, nós vamos andando, mas chegamos ali e temos que ter aqueles critérios, não podemos entrar de outra maneira. E nós dizemos, pois é que isto está a bloquear. A bloquear, de certa maneira. Nós temos 52% de alunos no ensino profissional, que de certa maneira é uma diferenciação curricular. Sim. E que permite o acesso ao ensino superior. E nós temos também que olhar para a nossa realidade para ver qual é o curso, qual é o caminho que se está a fazer. E, portanto, eu diria que, sem dúvida, nós estamos a caminhar de uma escola que era uma escola normativa, que era uma escola unidirecional, que era uma escola que tinha, como disse há pouco, transmissiva, para ser uma escola que seja mais uma escola das pessoas, uma escola da diversidade e uma escola que, de certa maneira, por exemplo, em relação ao currículo, não é uma escola enciclopédica. É uma questão que nós continuamos com a ideia que as nossas crianças têm que ser a enciclopédia britânica com 2 pernas. Eles têm que saber tudo. E no outro dia havia um amigo meu que me perguntava assim, quem é que sabe fazer aqui a raiz quadrada? E nós ficamos todos, já não sei como é que se faz a raiz quadrada. O que eu passei para aprender a raiz quadrada foi-me importante? Talvez não. Talvez não. Portanto, nós temos que pensar também que o que nós estamos a passar agora são mudanças que se estão a passar e que nós temos que estar atentas a elas. Para quê? Para reforçar, outra vez, regar as sementes e para procurar ir inibindo as ervas daninhas. O que são ervas daninhas aqui? Não são inimigos. São, digamos, as ideias que são contrárias a estas. São as ideias quando, para uma roseira nascer, não pode ter ervas daninhas a comer-lhe a raiz, senão ela não vai nascer. E, portanto, nós temos que... Aliás, isto é muito importante até para a gestão das escolas. Gerir uma escola é olhar para a escola e ver onde é que estão as coisas que interessam à escola. Não é a mim, eu não sou o Napoleão. O que é que interessa ao conjunto de professores da escola, ao conselho pedagógico da escola? O que é que interessa? E regar isso. Promover, valorizar isso. E, obviamente, ao valorizar isto, eu vou desvalorizar outras coisas. Vou dizer, olha, isto se calhar nos leva... Portanto, respondendo concretamente à sua questão, eu penso que nós estamos a fazer mudanças. Espero que elas sejam, até pelo momento político que nós passamos agora, um momento internacional complexo e nacional complexo, etc. Mas eu espero que nós tenhamos força e lucidez
para conseguirmos fazer as mudanças que precisamos fazer na educação, que não são mudanças de regressar ao passado. Não é mudanças para regressar ao passado, são mudanças para ir mais à frente na educação, e eu penso que temos oportunidades, temos conhecimento, temos pessoas, temos experiência que nos permitam ir mais longe. Eu ia quase acabar com esta sua frase, que estava excelente e de otimismo, mas queria ainda fazer uma pergunta, porque falou até do ensino profissional, e é um tema que me é caro, digamos assim. Eu notei com esta entrada e com mais chegada de orientação de mais crianças e jovens para o ensino profissional, que as escolas profissionais ficaram com mais dificuldades, também porque não eram assim tão inclusivas no início, não tinham que lidar com tantos desafios. Como é que as escolas profissionais podem também adaptar-se a isto, provavelmente usando os mesmos recursos e as mesmas estratégias das outras escolas, mas e o mercado? O papel que está a dizer isto? O mercado, tal como as universidades, não é? As universidades serão inclusivas em muitas situações, outras não, mas será que o mercado também não pressiona as escolas, ou isso não acontece para um determinado perfil de alunos? Professor João Paulo, felizmente ou infelizmente, as escolas profissionais não são uma ilha de paz no meio da tempestade. Sim. Isto é, as escolas profissionais são contaminadas por todos os problemas que existem à volta delas, não é? Os problemas que vêm do pré-escolar chegam às escolas profissionais, Sim. não é? Portanto, as escolas profissionais têm também muitas vezes, este conjunto de dificuldades. E deixe-me primeiro dizer, no outro dia, eu estava a ver, como disse muito bem, eu pertenço ao Conselho Nacional de Educação, e eu estava a ver um estudo sobre escolas profissionais e eu fiquei alarmado com o número de horas que as escolas profissionais têm para dar aos alunos, não é? Porque dá a ideia que os alunos, uma vez um aluno de uma escola profissional dizia-me assim, nós não podemos fazer nada, é só a escola. Eu achei interessante, para ele estar na escola não era fazer nada, não é? Não podemos fazer nada, para ele a vida estava a correr lá. Mas, portanto, porquê? Porque muitas vezes também as escolas profissionais acabam por apanhar alguns tiques do que seriam outros níveis de ensino. A questão que me coloca sobre a questão do mercado, sabe que eu não vejo isso de uma maneira muito estrita. Estrita em que sentido? Eu penso que as escolas profissionais têm que desenvolver um conjunto de competências nas pessoas que lá estão. A questão é que muitas vezes o mercado nem sempre está sincronizado com o que é que as escolas profissionais fazem. Faz sentido haver esta sincronização? Faz. Mas também é preciso que as escolas profissionais tenham uma lógica diferente do mercado. Vou-lhe dar uma ideia. Se uma escola profissional que trabalha numa zona rural, se fizer só formação ao nível rural, eu acho que os jovens que lá estão vão estar naquela... Aquilo fecha o ciclo. Fecha o ciclo, como diz muito bem. Portanto, nós precisamos também de escolas profissionais que deem um conjunto de competências às pessoas para que elas, de certa maneira, saiam da sua cultura familiar ou da cultura também da comunidade em questão. As pessoas que se chamam Ferreira eram filhos de ferreiros, não é? E os blacksmiths eram filhos... Portanto, nós tínhamos, há muito tempo, os filhos tinham as profissões dos pais. E foi a escola republicana, que permitiu que as pessoas pudessem sair desta determinação de ter a mesma profissão dos pais. E eu penso que isso também se passa com as nossas escolas profissionais. Nós temos que pensar que as escolas profissionais têm que trabalhar num conjunto de competências que às vezes até parecem estar um bocadinho fora, ao nível da utilização da expressão com a língua portuguesa, ao nível de ter algum raciocínio, ao nível de métodos quantitativos, questões relacionadas com questões internacionais e cidadania, que são importantes e que às vezes não estão tão ligadas àquela questão específica do mercado. E, portanto, pensar que a nossa escola, penso que, já não me lembro quem disse, mas houve alguém que disse que as nossas escolas têm que transformar espelhos em janelas. E eu acho que isso que é muito importante, Sim. que é toda a nossa escola, até para a universidade, tem que transformar os espelhos, que onde as pessoas se olham e acham Sim. muito bem, em janelas, para dizer há outro mundo, há mais mundo para tu responderes. E, sobretudo, última questão, há mais mundo para tu servires. Isto é muito importante. Nós estamos todos muito centrados nos nossos direitos. Estamos muito centrados nos nossos. Estamos muito pouco centrados nos nossos deveres. E o primeiro dever humano é assegurar os direitos humanos dos outros. E isto é
muito importante para a nossa educação. Acho que com isto não podíamos acabar melhor. Dr. David, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu apoio também ao nosso projeto e até daqui a 20 anos. Daqui a 20 anos cá estamos. Eu vou buscar a agenda e vou já marcar, está bem? E também vou registrar aqui. Felicidades. Quanto a nós, até ao próximo programa.